Mas nós trouxemos essa ideia do Dia das Bruxas para essa live, justamente porque é uma feliz coincidência, não é? Que o dia que os protestantes comemoram a Reforma Protestante é exatamente o mesmo dia das bruxas, né? O mesmo dia em que todos os demônios estão soltos, é o dia de comemorar o diabólico Lutero, né? O diabólico Lutero é comemorado no mesmo dia do Dia das Bruxas. É uma coincidência, assim, incrível, né? Então, 31 de outubro, a gente sabe que existe essa festa do Halloween, né? Que seria as vésperas da festa de Todos os Santos, né? Então, comemoram a Reforma Protestante, comemora a Revolução de Lutero. E Lutero ficou ali, ó, ficou nas vésperas de Todos os Santos. Ele ficou batendo ali na porta e não entrou, né? Porque Lutero poderia, quem sabe até, ser hoje um grande santo da Igreja Católica, se ele fosse humilde, se ele se submetesse ao Papa, se ele aceitasse a decisão da Igreja. Ele poderia ter conseguido até algumas reformas verdadeiras no clero e na Igreja, como fez São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco de Assis nem padre não era, né? Mas conseguiu tantas reformas no seio da Igreja pela sua humildade. Agora, Lutero, cheio de soberba, cheio de arrogância, não chegou a lugar nenhum. Melhor, chegou, né, segundo algumas visões aí de místicos, chegou ao inferno. Né? Claro que a Igreja não afirma que ninguém esteja no inferno, nós não estamos afirmando isso. Mas a alma santa, né, que teve visões do inferno, que viu Lutero no inferno, sofrendo lá no inferno. Né? Então, onde que a gente quer chegar? A gente quer estar junto com a Igreja, né? Ou a gente quer ficar propondo coisas, assim como esse cardeal de Luxemburgo aí, propondo ideias mirabolantes, de união homossexual, e não sei o que lá, caminhar fora, outro caminho, outro rumo, como fez Lutero. Né? Então, nós queremos deixar bem claro aqui, no dia de hoje, em que nós estamos fazendo essa live de comemoração do Dia das Bruxas. No live de comemoração, comemoração da Reforma Protestante. Então, a gente quer deixar registrado que nós aqui do Apostolado Católico da família Reimann, nós não concordamos de jeito nenhum com o termo reforma. O termo reforma é um termo que você encontra nos livros de história, porque os livros de história foram escritos pelos próprios protestantes. E cada um escreve a história de acordo com as suas ideologias. Né? Então, se você pega um livro de história do seu filho, do 6º ano, do 7º ano, e vê que está cheio de ideologia marxista, é porque foi escrito por marxistas, é óbvio. Né? Se está cheio de gente defendendo, historiadores defendendo Lutero, dizendo que ele era o paladino, salvador da pátria, é porque foram historiadores, se não luteranos, ateus, ou simplesmente anticatólicos, porque querem denegrir, né? Querem acabar com a imagem da Igreja Católica, então por isso eles escreveram dessa forma. Então nós não concordamos com o termo reforma. Reforma é uma outra coisa. E aí eu vou dar um exemplo bem claro para você. Você tem a sua casa. Aí um dia dá uma chuva muito forte. Aqui faz tempo que não dá uma chuva bem forte, né, Cadu? E está precisando de uma chuva dessas, assim. Dá uma chuva daquelas bem fortes, bem aquelas raios, trovões, assim, muita água, muita água. E aí você está já deitado na sua cama, se preparando para dormir. De repente você sente uma goteira bem na sua testa. Aí você pensa, rapaz, o telhado está furado. Eu preciso trocar uma telha. Quem sabe até mais de uma. Fazer uma reforma. Vai ter que fazer uma reforma. Pequena reforma, mas tem que fazer, não tem jeito. Você vai esperar parar de chover, né? Com o tempo bom, você vai subir no telhado, você vai procurar qual é a telha que está quebrada. Você vai substituir apenas aquela telha que está quebrada. Uma, duas agora ali, né? Do lado, enfim. Exato. Pouca coisa. Mexer ali na calha, no rufo.
Mas, de repente, se você subiu lá e você percebeu que o seu telhado é muito antigo, que ele está todo comprometido, que não adianta você trocar uma telha, você vai trocar uma hoje, vai dar goteira em outra peça da casa amanhã, você faz o quê? Você vai lá e troca todo o telhado. Trocou todo o telhado. Você fez uma reforma em todo o telhado da sua casa. Mas a sua casa, ela continua sendo a mesma. Ela tem as mesmas estruturas de parede, da construção original que o arquiteto desenhou, etc, etc. Às vezes é uma casa antiga que pertencia ao seu bisavô e foi ficando na família de herança, agora é sua, né? Uma casa que tem toda uma história por trás daquela casa, de tantos natais que passaram ali, de tantas reuniões festivas, de tantos momentos bons e também momentos, né, de crise, momentos não tão felizes assim, mas uma casa tem história, né? Mas você foi lá e trocou o telhado. É uma reforma. Agora, o que Lutero fez não foi trocar uma telha. Não foi trocar o telhado. Não foi trocar o telhado. Lutero disse assim... Não foi falar com o dono da casa. Né? Tem uma goteira pingando na minha cabeça. Pic, 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 pic. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou vir com um trator, vou passar por cima da casa, vou demolir a casa inteira, não vou deixar nem os alicerces, nada, e aí eu vou construir uma nova casa em cima. Eu vou usar só o terreno. Ora, isso dá para chamar, sinceramente, dá para chamar isso de reforma. Então, quando os historiadores, eu sou professor de história, tá? Sou formado em história, sou licenciado em história. Quando os historiadores escrevem reforma protestante, me dá coisas. Tá? Fico nervoso de ver esse termo reforma. Não é uma reforma, é uma revolução. Tá? O que Lutero fez foi a Revolução Protestante. Exatamente. E nós costumamos chamar aqui em casa carinhosamente de deforma, tá? Deforma. A gente troca o R de reforma por um D, fica deforma, porque o que ele fez foi deformar e não reformar. Exatamente. Certo? Então, a reforma, né, protestante que nós falamos, nós usamos entre várias aspas, né? Por isso que o Raimon fez ali, quando estava falando reforma, ele fez as aspas, porque realmente, entre muitas, muitas aspas, né? Ou também usamos aí essa palavra que melhor descreve esse acontecimento histórico, que é a deforma. Como acontece que ainda hoje católicos e protestantes, tá, parecem assim estar de acordo com a causa, né, o motivo da reforma protestante. Se não a única causa, pelo menos aquela que foi a principal, teria sido a situação deplorável em que se encontrava a Igreja de Roma nos séculos XV e XVI da era cristã, certo? Mas será mesmo verdade essa versão aí, que é oficial dos fatos? Mesmo se tivesse numa situação deplorável, será que seria justificado uma deforma dessa, uma revolução dessa?